Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem habitualmente, serão bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a nossa irmã Francilene Lima, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer o tema Orgulho e Humildade. Um tema da maior importância para nossa reforma interior, para que possamos galgar os degraus que tanto almejamos e precisamos. Mas, antes de tudo, vamos iniciar os trabalhos com uma prece, colaborando com a espiritualidade amiga da casa, que já se antecipou e nos deixou o ambiente previamente harmonizado. E vamos colaborar com eles, elevando o nosso pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, a espiritualidade amiga da casa, e rogando ao Mestre Jesus luz, bênçãos, harmonia para esta noite de aprendizado, e que essas energias positivas venham a cada um de nós, em todos os cantos do mundo onde haja sofrimento e dor, guerras, martírios, perseguições, que essa luz desperta a consciência dos homens para que tenhamos paz, para sermos felizes e caminharmos ao encontro do Mestre. E assim, em prece, passo a palavra à nossa irmã Francilene para que nos dê a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja presente em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui unidos e reunidos nessa noite para podermos conversar sobre dois temas tão significativos para cada um de nós: orgulho e humildade. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, eu quero deixar um abraço carinhoso de todos que fazem a Casa dos Humildes. Nosso querido Taua também está aqui, não é? Trabalhador junto conosco, sua esposa. Agradecer a Douglas, né, e Fátima. Douglas foi o primeiro convite para que eu fizesse uma palestra aqui no Caminhando para Jesus, foi Douglas quem fez. Muita gratidão. Gratidão a todos, né? Um abraço especial de Bruno Tavares, que vocês conhecem também, né? E que faz parte aqui também dessa casa. E hoje a gente conversa sobre um tema muito significativo, que aparentemente é muito simples, não é? No sentido de que nós sabemos que somos orgulhosos ainda, né? Alguns reconhecem com maior facilidade, outros nem tanto, e a grande maioria de nós percebe que precisa cada vez mais desenvolver a virtude da humildade, mas às vezes não sabe muito bem por onde. Às vezes a gente acha que é mais humilde do que verdadeiramente é, ou então a gente acha que humildade é uma palavra maravilhosa, mas ainda não é para a gente, não é? E aí a gente precisa ir percebendo essas questões, nos percebendo enquanto espíritos imortais, necessitados dentro de um processo evolutivo de caminhar. E dentro dessa perspectiva, o que é que a doutrina espírita nos coloca? Que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para a perfeição e a felicidade. O que é que significa dizer isso? Que todos nós vamos partir do mesmo ponto e chegaremos ao mesmo ponto, o que significa dizer que há uma trajetória para que nós possamos percorrer. E nessa trajetória, nós iremos realizar as nossas construções. E nestas construções estarão as nossas virtudes. Porém, não apenas as virtudes vão estar presentes. Ao longo das nossas muitas reencarnações, nós vamos fazendo a caminhada. Nessa caminhada, ora nós vamos acertando, ora nós vamos nos equivocando, ora nós vamos fazendo as correções, ora nós caminhamos de forma mais rápida, ora de forma mais lenta, ora nós estacionamos,
mas a doutrina espírita nos deixa muito claro que nós não vamos retroagir, e isso é muito significativo. Então, a doutrina espírita vai trazer para a gente um conjunto de reflexões e um consolo diante da realidade, no sentido de que, paulatinamente, cada um de nós vai caminhar nesse processo e vai ampliar a compreensão de como ele acontece. Tenho certeza absoluta de que todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que nos acompanham também, né, pelas redes sociais, estão nesse intuito de buscar conhecimentos, de fazer reflexões para que esses conhecimentos e essas reflexões sejam ferramentas nesse processo evolutivo. Então, para que a gente possa começar a refletir se somos verdadeiramente humildes ou se somos ainda muito orgulhosos, eu trouxe algumas características que os humildes possuem. É óbvio que ninguém vai dizer a mim se está mais ou menos de acordo com aquilo que é colocado como uma característica de humildade, mas cada um vai se perceber dentro desse processo. Então, a primeira das características que eu queria refletir com todos vocês é que o humilde, ele tem um aguçado senso de irmandade. O que é que isso significa dizer? Que o humilde, ele se percebe como filho de Deus, e se todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Então, nós somos irmãos, independentemente do estágio evolutivo no qual nós nos encontremos. E aí a pergunta é, será que no contexto do nosso dia a dia, diante das muitas circunstâncias sociais, nós verdadeiramente olhamos uns para os outros como irmãos? Porque em determinados locais me parece simples nos vermos como irmãos, não é? Nós estamos na casa espírita, abraçando um ideal, realizando um conjunto de trabalhos. Então, é fácil olhar para a Taua, por exemplo, e percebê-lo como um irmão, né? Olhar para a Fátima, enfim. Mas, muitas vezes, quando eu vejo aquelas cenas que saem nos noticiários, com requintes de crueldade, com pessoas que cometem atrocidades, ou quando, historicamente, eu faço determinadas análises e vejo a capacidade de crueldade que, em alguns momentos, a história da humanidade foi marcada. Eu olho para aquele ser e eu tenho essa mesma sensação de irmandade? Ou quando algo acontece comigo e me fere profundamente, eu consigo olhar para aquele que me feriu profundamente como um irmão? Então, é preciso que nós pensemos sobre essa realidade, não para nos sentirmos culpados, mas para observarmos o quanto nós precisamos trabalhar esse olhar de irmandade para aguçarmos esse nosso sentimento de humildade. Uma outra característica muito interessante do humilde, a consciência de que erra. Algumas pessoas não admitem que erram. Vocês conhecem alguém assim? Que tem uma enorme dificuldade de admitir que fez algo errado, mesmo que todas as pessoas estejam dizendo, você errou, mas a pessoa tem todas as desculpas do mundo para justificar aquela atitude, e muitas vezes não reconhecer o erro é um ato de orgulho, que precisa ser muito trabalhado, porque errar, todos nós vamos errar em algum momento, ora de uma forma maior, de uma forma menor, mas faz parte da nossa trajetória. Afinal de contas, não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos puros. Uma outra característica ainda ligada ao erro. Tudo bem, Francilene, eu já tenho uma certa facilidade de reconhecer quando eu erro. Mas eu peço desculpas àquele que foi o alvo do meu erro? Ou eu simplesmente ajo de forma que, eu errei, reconheci, e aí eu vou tratar aquela pessoa bem. Eu vou fazê-la compreender
que eu estou reconhecendo o meu erro. E a partir daí, ela vai perceber que indiretamente eu estou pedindo desculpas. E será que essa falta da palavrinha, fulano, vamos sentar para conversar. Eu refleti sobre o que aconteceu e eu errei. Você me desculpa? Será que não é orgulho não fazer isso? E existem pessoas, inclusive, que dizem assim, eu peço desculpas, mas eu não vou pedir perdão. Ou, fulano já entendeu que eu reconheci que errei, porque eu quero que o outro subentenda. Outra questão interessante, existem pessoas que não gostam de pedir ajuda. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. No trabalho, isso é muito comum. A pessoa se sobrecarrega e aí ela diz assim, mas é porque eu sou centralizadora. Mas, na verdade, ela se sobrecarrega porque ela acha que ela é a única pessoa que tem condição de fazer aquele trabalho bem feito. E muitas vezes isso acontece também dentro de casa, né? Às vezes a gente diz assim, deixa aí porque você não vai saber fazer. E não oportuniza o outro e aprendendo a fazer e trabalhando, né, naquele processo. E aí veja que são nuances cotidianos, porque muitas vezes quando a gente fala em orgulho e humildade, a gente fica esperando ações que aconteçam de uma forma grandiosa. E, na verdade, todas essas virtudes, elas precisam ser trabalhadas no contexto do dia a dia, na simplicidade, do cotidiano, dentro do lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, onde quer que você esteja. Uma outra característica que eu acho extremamente importante. Você tenta dialogar para as brigas não acontecerem. Ou quando elas acontecem, você busca logo a reconciliação. É interessante isso, não é? Muitas vezes as pessoas estão chateadas umas com as outras e aí elas ficam fazendo o bico para que o outro note que alguma coisa aconteceu e aí o diálogo não acontece. Mesmo quando o outro chama você para dialogar, você diz, agora não, agora eu não quero. E perde essa oportunidade de que aquela ponte se faça e de que as questões se resolvam. Ou então, você não permite que o outro se aproxime. E aí você acaba, né, gerando uma enorme barreira. Ok, brigamos. Estabelecemos aquilo que era um ponto de divergência. Eu busco, depois desse momento de conflito, a reconciliação rapidamente? Ou eu fico, né, dias e dias e dias tratando aquela pessoa com dificuldades e a afastando de mim? Então, tem gente que balança a cabeça, tem gente que sorri, porque a gente sabe das situações cotidianas na nossa vida, né? Uma outra característica, você reconhece que pode estar certo ou que pode estar errado, porque existem pessoas que querem ter sempre a razão. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço pessoas assim, não é? Infelizmente, existem pessoas que são tão orgulhosas que, às vezes, elas cometem algum erro no trabalho, por exemplo, e dizem assim, eu não erro, eu me equivoco. Como se as palavras fossem diminuir o peso de uma ação que você precisa reconhecer, porque todo mundo comete algum engano em algum momento. Não é nada demais dizer que se equivocou, não é? Assume a própria culpa ou você é daquele que está sempre colocando a culpa na outra pessoa? E, por fim, uma coisa que é muito difícil para o orgulhoso, você aceita críticas, reflete sobre os conteúdos dessas críticas que lhe são feitas e você busca mudar? Então, são momentos interessantes. Ninguém gosta de ser criticado, não é verdade? Se eu pedisse aqui para vocês levantarem a mão, quem é que gosta de ser criticado? Acredito que a grande maioria ficaria, não é, com a mão onde está.
porque a gente não gosta. E muitas vezes, quando a gente é criticado, a gente tem uma reação tão de autodefesa que a gente nem para refletir sobre o conteúdo dessa crítica. A gente já afasta e diz que não procede, né? E muitas vezes a gente reconhece, porque a gente reflete sobre o conteúdo, mas a gente diz, eu sou assim mesmo. Quem quiser gostar de mim, quem quiser caminhar junto comigo, é do jeito que eu sou. Eu não busco mudar. Quem quiser, que me aguente. Então, veja que são todas essas atitudes cotidianas, não é? Dentro de um contexto social daquilo que a gente vivencia. E é importante que a gente veja que a humildade é uma característica extremamente importante para que nós possamos trabalhar no nosso contexto do dia a dia. Inclusive, a espiritualidade vai trazer para a gente a ideia de que humildade é uma virtude irmã da caridade. E a caridade é extremamente importante para que a gente possa estreitar os laços uns com os outros. Não apenas a caridade material, mas também, e talvez principalmente, a caridade moral, que são aspectos muito significativos dessa virtude que vai elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a partir de novas ações que precisamos desenvolver. Então, dentro dessa perspectiva, a gente fica pensando, tá, Francilene, eu já percebi que eu não sou tão humilde quanto eu pensava, que eu ainda tenho muitas questões de orgulho a trabalhar. E agora? O que é que eu vou fazer? Me encher de culpa e não sair do lugar? E quem é que eu vou me espelhar? E aí, a doutrina espírita vai trazer para a gente o grande modelo. Quem é o nosso grande modelo e guia, né, que está lá posto para a gente na questão 625 do Livro dos Espíritos? Jesus, o Espírito puro que esteve entre nós, o governador do nosso planeta, o nosso irmão maior. Óbvio, eu não sou modelo para ninguém, mas nós precisamos perceber que, apesar de termos Jesus como grande condutor da humanidade, nós vamos refletir em plano menor aquilo que é esse esforço de se melhorar. Então, aqueles que conosco caminham não vão esperar de nós perfeição, mas vão perceber todos os esforços que fizermos no caminho da melhora, não é? Muitas vezes a gente, por exemplo, começa a frequentar uma casa espírita ou qualquer outro local religioso e a gente começa a refletir sobre essas questões, começa a tentar ter um pouco mais de paciência, pouco mais de compreensão, ouvir o outro um pouco mais, e as pessoas começam a notar que nós estamos diferentes, ou pelo menos estamos nos esforçando a ser diferentes. E aí isso é que vai fazendo com que essa sociedade possa mudar. Nós precisamos dar os passos, não apenas esperar que o outro dê o passo, mas que nós possamos dar esse passo em direção à construção dessa humildade, essa virtude tão significativa para todos nós. Então, tendo como espelho e modelo Jesus, como exemplo maior a seguir, eu trouxe algumas de suas falas, para que nós possamos perceber não só Jesus, como vai se comportar diante desses diálogos, mas também aqueles que com ele vão dialogar, para que a gente possa ir fazendo as devidas reflexões. Então, eu peço permissão a vocês para fazer algumas leituras, porque eu quero ser bem fiel ao texto. E o primeiro texto que eu trouxe está lá em Mateus, né, no capítulo 8, nos versículos de 5 a 13, quando Jesus vai fazer uma de suas curas, uma cura bastante famosa, que é a cura do servo do centurião. Então, nós vamos ter 3 personagens muito significativos nessa passagem. O servo, que está doente, que é judeu, né, e que não pode ir ao encontro de Jesus, porque ele vai estar na casa do centurião acamado. Inclusive, ele vai estar paralítico. O centurião
Não sei se vocês sabem, né? Alguns eu tenho certeza que sim, mas não sei se todos. Centurião é um cargo extremamente importante no exército romano. Ele é um líder, não é, dos soldados de uma legião de 100 soldados. Então, daí o nome centurião. Lembrando que, dentro do contexto histórico, quem era Roma? Um império baseado na força, não é? Que vai ser um dos grandes impérios da antiguidade e que vai ter, não é, a Judéia como um de seus pontos de dominação. Então, este homem é um homem extremamente poderoso. Ele é poderoso no contexto romano, porque ele tem o poder e todos os privilégios que esse poder vai trazer para ele, inclusive porque ele é um homem poderoso em termos militares, ele é um homem poderoso no contexto judaico, não é? Porque ele está ali no processo de dominação da região, mas ele é um homem extremamente humilde. A passagem vai trazer para a gente a fala dele com Jesus e a gente vai perceber. Por quê? Porque é muito comum nós acharmos que porque as pessoas são poderosas financeiramente ou em termos de autoridade, elas são necessariamente orgulhosas. E não é por aí. E aí ele vai colocar para a gente o seguinte: entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Disse-lhe Jesus: eu indo o curarei. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres sobre o meu teto, mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que os seguiam: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: vai, como creste, seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Então, nós vamos ter neste contexto uma solicitação, uma intervenção por outra pessoa, que muitas vezes nós também fazemos em nossas orações, por aqueles que nos são caros ao coração. Então, o centurião, pelo carinho e a atenção que ele tinha a esse servo, vai até Jesus e solicita que ele o ajude. E aí ele reconhece a autoridade de Jesus. Interessante é que o centurião é de origem romana, e os próprios judeus não reconheciam em Jesus esta autoridade. Por isso, Mateus coloca que Jesus maravilhou-se com tamanha fé que o centurião demonstrou. Então, além da demonstração de fé do centurião nessa passagem, a humildade que ele teve ao chegar, não é, e solicitar a Jesus que ele realizasse a cura como ele desejava. Mas é interessante que ele não impõe. Inclusive, ele diz: não precisa você ir, eu não sou digno. O que é ser digno no contexto bíblico? É você ser merecedor daquilo que é o pedido solicitado. E aí, reconhecendo essa autoridade, ele diz: o que você disser será feito. Por que será feito? Não é por aqueles que recebem o seu comando. Assim como os meus soldados, também reconhecendo a minha autoridade, fazem aquilo que eu solicito. Então, veja que é um diálogo extremamente significativo de uma autoridade espiritual e uma autoridade material, não é? Mas de homens que se respeitam e que, dentro de seus contextos, exercem cargos extremamente importantes, mas estão ali dialogando de igual
para igual. Uma outra fala que eu queria trazer também, que eu vou trazer para você, está aqui no livro Boa Nova, no capítulo 3, chamado Primeiras Pregações. Agora o contexto é outro. Jesus estava no deserto da Judéia com João Batista e ele vai para Jerusalém. Nessa caminhada, ele passa por Jericó, ele chega em Jerusalém, né, ele pretende voltar para Galileia, mas ele vai pernoitar em Jerusalém. E ele vai estar, né, ao chegar, descansando um pouco, sentado próximo ao templo. E alguns sacerdotes vão passar, vão vê-lo, e um deles o reconhece, que é Hanã, um dos juízes inclementes no seu julgamento, né, e na sua crucificação. E Hanã se afasta dos outros sacerdotes, se dirige a ele e estabelece um diálogo. Porém, vamos analisar agora a atitude de Hanã, lembrando que Hanã é da elite judaica, né? Então, é um judeu conversando com outro judeu, ambos autoridades, não é? Hanã, uma autoridade religiosa naquele contexto judaico, e Jesus, uma autoridade espiritual, o Messias escolhido. E aí, Humberto de Campos traz para a gente o seguinte diálogo. Hanã fala para Jesus, né? Dirigindo-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Veja que ele não chama o nome, ele chama Galileu. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu que venha a ser isso? Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Observe que Jesus tem uma modesta nobreza e uma grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Lembrando que, para os judeus, né, principalmente os judeus da elite, que tinham grandes poderes em jogo, Jesus assustava, né, e era temido por eles, porque essa construção do reino de Deus, ou do reino dos céus, era para eles uma construção física, geograficamente localizada. Era um reino material, porque eles não compreendiam a mensagem do Cristo como um reino espiritual, como algo muito além daquilo que a materialidade pode nos trazer. E aí o diálogo continua. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propôs-te realizar uma obra divina e tu viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Observe que a fala de Hanã é sempre de agressão, não é? É sempre ríspida, é sempre de desdém. Sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? É interessante essa pergunta, porque Roma é o centro do poder militar, a força bruta, não é, que domina e constrói a paz a partir da guerra. Atenas, o pensamento, a eloquência, a filosofia, a racionalidade. E aí Jesus responde: conheço o amor
e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. Observe que, se nós compararmos os dois diálogos, nós vamos ver atitudes absolutamente diferentes. Não em Jesus, mas no centurião e em Hanã, né? No sacerdote. Porque Jesus vai tratar a todos de forma absolutamente igual, respondendo, compreendendo, acolhendo. Será que Jesus ama mais o centurião do que a Hanã, que é o sacerdote? Ele ama de forma absolutamente igual. Ele compreende que essas compreensões dessas realidades estão em níveis diferenciados. Hanã era um homem que tinha profundo conhecimento da lei, mas um conhecimento intelectualizado. Não havia internalizado ainda em seu coração a prática que a lei solicitava. Então, é preciso que nós também nos percebamos nesses diálogos. Que atitudes eu estou tendo diante daqueles que comigo caminham, encarnados e desencarnados? Eu estou mais próximo ao centurião ou eu estou mais próximo a Hanã? E por que eu estou colocando atitudes diante dos desencarnados? Porque muitas vezes nós chegamos à casa espírita, somos atendidos na consulta e somos convidados a fazer um tratamento de desobsessão. E muitas vezes, na falta de compreensão do que é esse tratamento de desobsessão, o meu único objetivo é me livrar daquele que está próximo a mim e que está causando algum desconforto, alguma inquietação. Como se afastar aquele irmão de mim fosse fazer com que a minha vida caminhasse de forma absolutamente maravilhosa, sem perceber que aqueles que se aproximam de mim se aproximam por afinidades. Afinidades estabelecidas ao longo de muitas existências, muitas vezes. Não é? Então, muitas vezes, quando nós estamos dialogando com os irmãos, é muito comum nós ouvirmos relatos, não é, de companhias que estão conosco há milênios. E aí a gente fica nesse ir e vir reencarnatório, prestando muita atenção no outro, sem perceber que na hora que o outro mudar, maravilha, mas na hora que eu me modificar, isso sim será muito significativo. Porque eu posso fazer um processo, né, de desobsessão, e aí quando eu concluo, aquele irmão que me acompanhava foi esclarecido e seguiu a caminhada dele. Mas se eu continuo agindo da mesma forma, eu vou atrair outros que pensam, que sentem e que agem igualzinho a mim. E os processos de dor e de desequilíbrio vão continuar. Então, o grande convite da doutrina é para essa conscientização, para que a gente não alimente culpas, mas para que a gente comece a olhar para nós mesmos. O conhece-te a ti mesmo, que Sócrates tão bem nos coloca, e que a doutrina espírita vem trazer para a gente a necessidade de refletirmos. O que é que eu sou? O que é que eu quero ser? Qual é a distância entre aquilo que eu vejo em mim e gosto e desejo que se amplie e aquilo que eu vejo em mim e não gosto e que eu desejo extirpar? É claro que muitas vezes eu estou em um contexto que facilita, pessoas que me apoiam, pessoas que gostam de mim, que me compreendem, que me acolhem, mas muitos de nós estão em contextos que não são dessa forma. Porém, todos nós estamos no lugar certo,
na hora certa, porque a reencarnação não erra de endereço. Então, se aqui nós estamos, por exemplo, na noite de hoje, ouvindo essas palavras, é porque é o que nós estamos necessitando e nós viemos buscar. Então, é importante para cada um de nós que essa mensagem consoladora, trazida pelos evangelhos, trazida pela doutrina espírita, cuja moral é a moral cristã, seja trabalhada em nossos corações, com muita tranquilidade, porém com muito compromisso de todos nós, de que realmente esse mundo regenerado que nós desejamos seja construído. Né? Muitas vezes vamos assistir às palestras espíritas, não só presenciais, mas também as palestras online, e a gente ouve tanto falar, não é, nesse mundo de transição em que nos encontramos, de provas e expiações para a regeneração, e às vezes na falta de uma compreensão mais aprofundada, nós achamos que de repente a Terra vai virar um mundo regenerado, quando na verdade essa regeneração vai depender das mudanças de atitude de cada um de nós, dessa humanidade encarnada e desencarnada, que em intercâmbio constante constrói essa realidade. Então, é preciso que nós percebamos que nós vamos herdar um mundo regenerado a partir do momento em que tivermos condição de nele estarmos. Mas essa condição de estar ou não na Terra, no mundo regenerado, não é dada por Deus no sentido de que ele vai escolher. Os escolhidos existem, mas somos nós, porque nos colocamos aptos a estarmos nesse momento nos preparando. Então, quando nós conseguirmos fazer essa mudança, cuja uma das características fundamentais do mundo de regeneração é que o bem se sobreponha ao mal, nós vamos viver uma outra realidade. E, obviamente, vamos nos sentir mais fortalecidos nessa caminhada. Inclusive, mais fortalecidos a combater o orgulho, que ainda vai estar presente em nós, mas numa dose já significativamente menor, e ampliarmos as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos de humildade. Então, dentro dessas circunstâncias, como é que eu posso me fortalecer? Como é que eu posso sair daqui hoje e começar a me fortalecer? Porque a gente não pode deixar para amanhã, não é? Muitas vezes a gente ouve as palestras, acha que está tudo correto, concorda que precisa mudar, mas toma aquela atitude da dieta, né? Na segunda-feira eu começo. Então, a gente precisa começar imediatamente. E esse começar imediatamente passa por nos fortalecermos. E esse fortalecimento tem a prece como um ponto extremamente significativo. O que é o orar? É conectar-se com o alto, buscar ajuda, pedir ajuda. Né? Todos nós temos o nosso anjo guardião, todos nós temos espíritos que nos protegem, que nos querem bem, que desejam que a nossa reencarnação seja bem-sucedida. E para os que estão na erraticidade aguardando reencarnar, que esse momento de mergulho na carne também seja bem-sucedido. Mas nós precisamos nos conectar. Quem aqui está bem afinadinho com o anjo guardião, sempre dialogando com ele? Outro dia eu estava vendo uma palestra que eu achei interessante, porque foi um padre que estava falando e ele disse assim, você precisa rezar pelo seu anjo guardião. E aí ele disse, se você tiver um desafeto, converse com o anjo guardião do outro também, para que o anjo guardião do outro, com o seu anjo guardião, possam ajudar vocês a resolver a questão. E muitas vezes a gente nem lembra muito do nosso, que dirá do outro. Então, é preciso que a gente acione essas forças. Mas até para orar, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos orando? Que atitude estamos tomando diante, né, dessas forças que podem me auxiliar? Será que eu estou orando de forma humilde, reconhecendo que eu preciso de ajuda, que sozinho eu não vou conseguir?
Ou será que eu estou orando de forma orgulhosa, ordenando que Deus faça por mim? E aí tem uma outra passagem maravilhosa também no Evangelho, agora de Lucas, que é uma passagem bastante conhecida, mas eu trouxe para a gente relembrar, que é a parábola do fariseu e do publicano. Quando a gente diz uma parábola, é porque é algo que não aconteceu de verdade, mas é uma história criada, né, por Jesus para que a gente possa refletir sobre e veja as atitudes do publicano e do fariseu. Lembrando que o fariseu é aquele que socialmente é muito bem visto, não é? Porque ele faz parte de uma elite religiosa, ele segue rigidamente aquilo que está estabelecido na Torá, ele é uma referência social como aquele ser que aplica a Torá na prática. E os publicanos, embora também sejam judeus, eram extremamente mal vistos, porque eram os cobradores de impostos, eram aqueles que eram considerados traidores, porque recolhiam impostos para Roma. Então, eram homens de má fama e eram, muitas vezes, muito criticados, independentemente do que eles pudessem fazer. Tem publicanos famosos, né? O próprio Mateus e Zaqueu, que todo mundo já ouviu falar também, né? Então, vamos lá? Vamos para a parábola? Então, na parábola que está lá em Lucas 18, 9 e 14, está dito da seguinte forma. E disse também essa parábola, Jesus, né? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, é preciso que nós reflitamos como é que nós estamos orando, com a consciência do publicano de que somos, sim, pecadores, não é? De que nós erramos o alvo. Inclusive, pecador nem é um termo, não é? Que o Espiritismo traz para a gente como parte da liturgia, mas você vai encontrar, sim, na codificação, e pecador é aquele que peca, aquele que erra o alvo, aquele que queria fazer de um jeito e fez de outro, consciente ou inconscientemente. O publicano, apesar de ser um homem mal visto socialmente, ele tinha consciência das suas limitações e ele desejava, sinceramente, se modificar. O outro, né, o fariseu, tinha toda uma série de reconhecimentos sociais e estava muito mais preocupado com a aparência do bem que pudesse existir nele do que esse bem existir de forma propriamente dita. Por que a gente precisa fazer essa reflexão? Porque muitas vezes, socialmente, nós aparentamos uma coisa, mas no nosso íntimo nós somos diferentes. Muitas vezes as pessoas não sabem todas as mazelas que existem no nosso interior, mas nós sabemos. Então, é preciso que nós construamos essa consciência e que nós peçamos auxílio verdadeiramente ao alto para que nós possamos ter oportunidades de trabalho. Às vezes as pessoas dizem assim: não peça paciência não, porque vão acontecer coisas na sua vida para testar a sua paciência. Ora, como é que eu vou saber
se eu vou me dar bem na prova, se eu não a realizar. Então, eu posso sim, e eu devo sim pedir paciência, tolerância, humildade. E como é que eu vou fazer isso? E eu vou perceber que isso está se aguçando em mim? Na prática, no contexto cotidiano do dia a dia, na minha família, no meu trabalho, né, nos locais onde eu estiver, paulatinamente. E quando eu der uma pisada na bola e cair, aí eu vou seguir o conselho de Jesus. Eu vou levantar e andar. Tem várias passagens no Evangelho que Jesus vai trazer para a gente essa realidade, porque não é uma linha reta, nós não conseguimos mudar de forma radical rapidamente. Alguns exemplos são dados ao longo da história da humanidade para que a gente perceba que é possível, mas não é o da grande maioria. Então, Paulo de Tarso, na mesma reencarnação, vai dar um salto qualitativo enorme, não é? De um sanguinário perseguidor dos cristãos para o homem que é um dos maiores divulgadores do cristianismo. E que nós somos conhecedores do cristianismo graças a Paulo de Tarso. Maria de Magdala, não é? Ou Maria Madalena, outra que na reencarnação dá um salto de qualidade enorme. Porém, a grande maioria de nós não vai dar saltos tão grandes, mas nós precisamos zelar pelos saltos que nós dermos, perceber as conquistas que realizamos e continuar a caminhada. E aí, por fim, eu gostaria de fazer o convite da doutrina espírita. E esse convite não é meu, né? É de Lacordaire, está lá na Instrução dos Espíritos, no capítulo 7, intitulado O Orgulho e a Vaidade. É uma comunicação que ele dá em Constantina, em 1863. É uma comunicação longa, eu separei só alguns momentos para a gente refletir. O que Lacordaire diz? Que nós precisamos reconhecer que somos espíritos imortais em processo de evolução. O que aqui significa dizer? Que nós tivemos início, mas não vamos ter fim. Que a morte do corpo físico é uma passagem para uma outra realidade. Se nós nos vermos como espíritos imortais, vivendo nesta reencarnação as consequências do que nós já fizemos e construindo nessa reencarnação as consequências futuras, nós vamos prestar mais atenção nas nossas atitudes, sabendo que todas elas vão gerar para nós consequências positivas ou negativas. As consequências positivas vão fazer parte do nosso acervo. Nós não vamos perdê-las, nós vamos ampliá-las cada vez mais. As consequências negativas vão gerar as expiações, nas quais nós vamos precisar trabalhar para recompor a nossa consciência. E aí é preciso que nós compreendamos isso para seguir adiante. Então, um dos maiores desafios da humanidade, por incrível que pareça, é nos reconhecermos não apenas como espíritos, mas como espíritos imortais. Uma outra questão que ele coloca para a gente: precisamos compreender os processos reencarnatórios para os seus devidos reajustes. Então, as provas nas quais nós vamos estar são provas necessárias ao nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Então, a prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da beleza, enfim, todas as provas nas quais nós estamos inseridos. É o parente difícil, é um filho, né, trabalhoso, é alguém no meu ambiente de trabalho que eu não consigo ter afinidade. É interessante, tem gente que diz assim, eu trabalhava em tal lugar e aí eu não tinha afinidade com fulano. Aí eu saio desse emprego, arrumo outro, aí no outro também não vou ter afinidade com cicrano. E assim vai, sem perceber que o trabalho precisa ser feito, não apenas no outro, mas em você mesmo. Inclusive, é uma atitude de humildade reconhecermos que o único ser que nós verdadeiramente conseguimos mudar somos nós mesmos.
Por mais que nós desejemos, por mais que nós tentemos, não vamos conseguir mudar o outro. Nós podemos aconselhar, nós podemos acolher, nós podemos amparar, né? Nós podemos tentar iluminar, nós podemos exemplificar, mas o outro só se transforma quando desejar. E Jesus sabia tanto disso e coloca tanto isso em prática, que todas as curas que ele realizou, ele perguntou: o que você quer? Porque ele não conseguiria realizar a cura se aquele que era o alvo da cura não desejasse verdadeiramente ser curado. Então, nós não vamos conseguir se nós não desejarmos verdadeiramente. Outra questão que Lacandour vai colocar para a gente: nos percebermos como verdadeiros cristãos. É importante que nós compreendamos que a moral espírita é a moral cristã. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar que se nós nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras, sobre os Evangelhos propriamente ditos, nós vamos ter vários pontos de desencontro, mas a moral, ela é o ponto comum. Por isso que Emmanuel vai nos colocar, de forma muito sábia, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque os seus princípios vão se tornar cada vez mais presentes e vão iluminar a humanidade de forma cada vez mais intensa. E aí nós vamos nos compreender dentro dos pilares do Espiritismo, dentro dessa realidade que o Espiritismo nos traz, de forma tranquila, de forma absoluta. Por fim, eu gostaria de colocar o seguinte: precisamos iniciar as mudanças imediatamente. Não é possível esperar, eu vou mudar quando meu marido mudar, eu vou mudar quando meu filho mudar, eu vou mudar quando minha esposa mudar, eu vou mudar quando meu chefe mudar. Não, eu não posso saber qual gatilho vai acionar a mudança do outro, mas eu posso acionar meus gatilhos de mudança. Então, eu preciso ser a mudança que eu desejo ver no mundo. E, por fim, voltando à fala do Cristo aqui, né, no capítulo 3 do Boa Nova, ter boa vontade sincera em renovar os nossos sentimentos. Não adianta que eu beba muita água fluidificada, que eu tome muito passe, que eu faça muitas consultas, que eu passe por muitas desobsessões, se eu não quero me modificar, se eu quero continuar alimentando os mesmos sentimentos, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de rancor, os sentimentos de culpa, então eu não vou sair do lugar. Eu preciso desejar modificar os meus sentimentos e colocar esse desejo em ação. Então, o grande convite do Cristo e, consequentemente, da doutrina espírita é que todos nós possamos, a partir desses conhecimentos que a doutrina nos traz, agir de forma diferente, a partir de novos sentimentos, a partir de uma compreensão que faça parte da nossa racionalidade, mas que esteja muito firme nos caminhos do nosso coração, que são os caminhos do reino dos céus, ou do reino de Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigada pela paciência, pela vibração e pela harmonia do ambiente. Obrigado, Francilene. Uma proposta muito importante. Nós temos o discernimento para seguirmos o caminho do orgulho, que nos leva à prepotência, à vaidade, à indiferença, ou o caminho da humildade, que nos leva à fraternidade e à caridade. E, nesse discernimento, o que é que Jesus fez? Ele foi humilde ou foi orgulhoso? Se ele é o nosso modelo e guia, e sejamos seguidores dos exemplos das palavras dele, sendo humildes, para que as virtudes outras nos cheguem e acrescentem os valores espirituais que nos valerão para o amanhã. Estaremos plantando a semente para colhermos adiante.
E assim vamos agradecer a Francilene pela explanação tão clara, tão convicta para todos nós, e pedir que ela nos faça a prece de encerramento. Então, meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, respirar com tranquilidade, aproveitar este ambiente de paz, de harmonia, de amor, de corações gratos. Agradeçamos a Deus e a Jesus a oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta casa de amor, de oração e de trabalho. Que todos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, que todos aqueles que estão presentes em nossos corações possam receber esses fluidos de amor, essas energias salutares, para que nós possamos nos fortalecer nessa caminhada. Que todos nós possamos orar pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que blasfemam, pelos que não creem, pelos que estão presos a seus despojos materiais, sem compreender-se enquanto espíritos imortais. Que todos aqueles que reencarnam nesse momento possam ser amados, assistidos e bem-vindos. Que nesse ir e vir desse intercâmbio constante, nós tenhamos a consciência de que a morte do corpo físico é uma passagem de volta para a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria. Que cada um de nós possa, de coração grato, voltar aos nossos lares em paz e em harmonia. Que possamos aproveitar todos os momentos da nossa existência para trabalharmos as nossas virtudes. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Jesus inspire os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e que possa guiar as nossas ações no caminho do bem. Assim seja. Bom, meus irmãos, concluindo os trabalhos da noite, na primeira fase, mantenham-se harmonizados, receptivos para o passe, para serem beneficiados, e muita paz, uma boa noite a todos.